Imagine um cristal brilhante e doce que, apesar de parecer inofensivo, esconde uma face sombria capaz de causar estragos no corpo e na mente. Este cristal não é um simples adereço, mas o açúcar, aquele que enfeita nossos pratos e adoça nossos momentos. Ele é tão presente em nosso dia a dia que muitas vezes esquecemos de sua verdadeira natureza. O açúcar é, de fato, um vilão quando consumido em excesso. O primeiro e talvez mais notório malefício do açúcar é o impacto devastador que ele tem na saúde cardiovascular. Imaginemos o cenário. Cada vez que você consome uma bebida açucarada ou uma sobremesa, seu corpo inicia um processo complexo e muitas vezes problemático. O açúcar, quando ingere em grandes quantidades, rapidamente entra na corrente sanguínea, causando um aumento acentuado nos níveis de glicose. Esse aumento abrupto força o pâncreas a entrar em ação, produzindo grandes quantidades de insulina, um hormônio crucial para regular o açúcar no sangue. No início, o pâncreas consegue lidar com esse aumento de demanda, mas com o tempo, o excesso constante de açúcar força o pâncreas a trabalhar mais do que deveria. Esse esforço contínuo leva ao que chamamos de resistência à insulina. Imagine a resistência à insulina como um alarme que não para de tocar. Inicialmente, ele pode ser uma irritação menor, mas à medida que o tempo passa, ele se torna uma fonte constante de estresse e problema, aumentando o risco de desenvolver doenças graves, incluindo doenças cardíacas. Além da resistência à insulina, o excesso de açúcar tem um impacto direto e prejudicial sobre os níveis de triglicerídeos no sangue. Os triglicerídeos são um tipo de gordura que, quando elevadas, contribuem para o entupimento das artérias. Imagine suas artérias como tubos que transportam o sangue para todo o corpo. Quando esses tubos ficam obstruídos devido ao acúmulo de triglicerídeos, o fluxo sanguíneo é comprometido, o que pode levar a condições graves como hipertensão e aumentar significativamente o risco de infartos. Portanto, o consumo excessivo de açúcar não é apenas uma questão de calorias extras e ganho de peso, é uma questão de saúde cardiovascular séria. Com o tempo, o impacto nocivo do açúcar pode transformar o que parecia ser uma indulgência inofensiva em um perigo iminente para o coração. Reduzir o consumo de açúcar é um passo crucial para proteger a saúde do coração e garantir um futuro mais saudável e livre de complicações cardiovasculares. O açúcar, em segundo lugar, se destaca como um dos maiores vilões na epidemia global de obesidade. No mundo moderno, onde a dieta muitas vezes é saturada de produtos processados e bebidas açucaradas, o impacto desse ingrediente sobre a saúde é profundo e preocupante. Quando ingerimos açúcar, ele é rapidamente transformado em glicose, um tipo de açúcar que serve como uma das principais fontes de energia para o nosso corpo. No entanto, quando essa glicose não é imediatamente utilizada, seja porque a demanda de energia do corpo é baixa ou porque consumimos mais açúcar do que o necessário, ela é convertida e armazenada como gordura. Esse processo é a principal razão pela qual o açúcar contribui para o aumento de peso. O acúmulo de gordura, particularmente na região abdominal, não é apenas uma questão estética. Esse tipo de gordura, conhecida como gordura visceral, é associada a um aumento significativo no risco de desenvolver uma série de problemas de saúde graves. Entre eles, destaca-se o diabetes tipo 2, uma condição onde o corpo não consegue utilizar a insulina de maneira eficaz, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. Além disso, a obesidade está intimamente ligada à síndrome metabólica, um conjunto de condições que incluem hipertensão, níveis elevados de colesterol e resistência à insulina. Esses fatores combinados aumentam o risco de doenças cardíacas e outras complicações graves. A conexão entre o consumo excessivo de açúcar e a obesidade é clara e alarmante. À medida que a ingestão de açúcar continua a crescer, a prevalência de obesidade e suas consequências associadas também aumentam, destacando a necessidade urgente de uma mudança nos hábitos alimentares e uma maior conscientização sobre os efeitos prejudiciais do açúcar no nosso bem-estar geral. Imagine o cérebro como uma máquina complexa e delicada, um labirinto de conexões e sinapses, onde cada peça precisa funcionar em perfeita harmonia para que possamos pensar claramente, aprender novas habilidades e manter nossas emoções equilibradas. Agora visualize um veneno invisível infiltrando-se nessa máquina. É assim que o excesso de açúcar pode afetar o nosso cérebro. Estudos recentes têm revelado que o consumo excessivo de açúcar pode ter um impacto profundamente negativo na nossa função cognitiva. Imagine que a cada vez que você ingere uma grande quantidade de açúcar, está sobrecarregando uma máquina de precisão com um combustível inadequado.
Esse excesso prejudica a memória e a capacidade de aprendizado, deixando o cérebro menos eficiente em processar informações e fazer novas conexões. É como se o cérebro, antes afiado e ágil, se tornasse uma ferramenta embotada, lutando para realizar tarefas que antes pareciam simples. Mas os efeitos do açúcar vão além da mera dificuldade cognitiva. O açúcar tem o poder de criar um ciclo de dependência semelhante ao das drogas. Quando você consome açúcar, ele ativa os centros de recompensa no cérebro, liberando dopamina, o neurotransmissor do prazer. Essa ativação cria uma sensação temporária de euforia que rapidamente se dissipa, levando a um desejo insaciável por mais açúcar para experimentar novamente aquele prazer. Assim, você se vê preso em um ciclo de compulsão, onde cada dose de açúcar só alimenta o desejo por mais. Esse ciclo de dependência não é apenas uma questão de desejos alimentares. Ele afeta profundamente seu bem-estar emocional. O consumo contínuo de açúcar pode levar a flutuações de humor, ansiedade e, em casos mais graves, até depressão. Imagine o cérebro como um centro de controle emocional. Quando a máquina está sobrecarregada com açúcar, o equilíbrio é comprometido, resultando em uma montanha-russa emocional que pode ser difícil de gerenciar e até mais desafiador de reverter. Quebrar esse círculo vicioso é uma batalha contra o impulso constante de buscar alívio momentâneo e contra o impacto prejudicial na saúde mental. Reduzir a ingestão de açúcar é crucial para restaurar a saúde cerebral e emocional, permitindo que o cérebro funcione com a clareza e o equilíbrio necessários para uma vida saudável e gratificante. Esses 3 malefícios do açúcar mostram como esse doce ingrediente pode ser um verdadeiro veneno para o corpo, impactando gravemente a saúde cardiovascular, contribuindo para a obesidade e afetando negativamente o cérebro. Embora seja difícil resistir à sua doçura, é essencial estar consciente dos riscos e limitar sua ingestão para manter a saúde e o bem-estar em dia. Pense em um cristal dourado que, em questão de segundos, pode transformar o amargo em doce, trazer energia instantânea e elevar o sabor dos alimentos. Esse é o açúcar, uma substância que, além de adoçar nossas vidas, tem benefícios poderosos quando consumido com moderação. Imagine estar no meio de uma tarde longa e exaustiva, onde sua energia parece ter evaporado completamente. O corpo começa a pesar, a mente se dispersa, e o foco se torna um desafio quase insuperável. É nesse momento que o açúcar se revela como um aliado poderoso. Rápido e eficaz, ele age como um combustível imediato para o corpo, sendo prontamente absorvido pelo organismo e transformado em glicose, a energia vital que nosso cérebro e músculos tanto precisam. Ao ingerir açúcar, seja através de uma fruta doce, um suco natural, ou até mesmo um pequeno doce, você fornece ao seu corpo uma dose instantânea de energia, que rapidamente se espalha, revigorando cada célula. Em situações de atividade física intensa, onde os músculos demandam um suporte extra, o açúcar atua como uma fonte rápida de reabastecimento, permitindo que você mantenha o ritmo e a força. Da mesma forma, durante horas prolongadas de estudo ou trabalho, quando o cansaço mental começa a tomar conta, uma pequena porção de açúcar pode ser a chave para restaurar a clareza e a concentração, trazendo de volta a disposição para seguir em frente. É como acender uma chama interna que reacende sua vitalidade, tornando possível continuar suas tarefas com a energia necessária. O açúcar, apesar de frequentemente visto como um vilão, desempenha um papel crucial nesses momentos críticos, provando que, quando usado de forma adequada, ele é o impulso rápido e necessário que o corpo e a mente precisam para continuar funcionando em sua melhor forma. Imagine um momento de tensão, onde o peso do dia a dia parece insuportável e então, como por mágica, um pedaço de chocolate ou uma sobremesa doce surge diante de você. Ao dar a primeira mordida, uma sensação de alívio imediato toma conta, como se o mundo ficasse um pouco mais leve. Esse efeito não é apenas uma questão de paladar, é a bioquímica do seu cérebro em ação. O açúcar, ao entrar em contato com o organismo, desencadeia uma série de reações que culminam na liberação de serotonina, o chamado hormônio do bem-estar. Esta substância é responsável por regular o humor, induzindo uma sensação de prazer e tranquilidade. É por isso que, em momentos de tristeza ou estresse, o consumo de algo doce pode ser tão reconfortante. Mas não é só o prazer imediato que está em jogo. A serotonina também tem um papel crucial na estimulação cerebral. Ao melhorar o humor, ela favorece a clareza mental, a criatividade e a capacidade de lidar com desafios de forma mais positiva. Ou seja, aquele docinho que você saboreia no meio da tarde pode ser a chave para desbloquear novas ideias ou encontrar soluções para problemas que pareciam insolúveis.
Entretanto, como tudo na vida, o equilíbrio é fundamental. Embora o açúcar possa proporcionar esses benefícios emocionais e cognitivos, é importante consumi-lo com moderação, para evitar picos e quedas bruscas de energia que, a longo prazo, podem ter o efeito contrário. Portanto, da próxima vez que sentir o peso do mundo nas costas, lembre-se, um toque de doçura pode ser exatamente o que o seu cérebro precisa para renovar o ânimo e trazer um pouco de luz aos momentos mais sombrios. Imagine um prato quente de arroz com feijão, e em vez de simplesmente comer, você experimenta um equilíbrio sublime de sabores. Isso não é magia, é o poder do açúcar. Embora o açúcar seja conhecido principalmente por seu papel em adoçar sobremesas, sua verdadeira magia acontece quando é usado para realçar os sabores de uma variedade surpreendente de pratos. Quando você adiciona uma pitada de açúcar a um molho de tomate, por exemplo, ele não está apenas adoçando o prato. O açúcar atua como um equilibrador de sabores, suavizando a acidez e intensificando os sabores dos tomates, criando um molho mais rico e harmonioso. Essa técnica é usada em muitos pratos salgados, desde molhos para massas até marinadas para carnes. No mundo dos cafés e chás, o açúcar transforma uma simples bebida em uma experiência sensorial. Ao adicionar açúcar ao café, ele não apenas adoça a bebida, mas também realça os sabores naturais dos grãos de café, revelando notas sutis que poderiam passar despercebidas. Em chás, o açúcar pode destacar nuances florais e frutadas, transformando cada gole em uma explosão de sabor. E claro, as sobremesas são o palco principal do açúcar. Ele é o herói invisível que dá vida aos bolos, tortas e biscoitos. Em uma receita de bolo, por exemplo, o açúcar não só adoça a massa, mas também contribui para a textura, criando uma crosta dourada e uma migalha macia. Além disso, o açúcar ajuda a equilibrar o sabor das frutas e outros ingredientes, fazendo com que cada mordida seja uma explosão de sabor perfeitamente equilibrado. Assim, o açúcar é mais do que um simples adoçante. Ele é um potenciador de sabores, transformando e elevando o perfil de uma ampla gama de pratos, tornando nossas refeições não apenas mais doces, mas infinitamente mais agradáveis. Apesar de frequentemente ser alvo de críticas e desconfiança, o açúcar, quando consumido com consciência e moderação, pode desempenhar um papel positivo em nossa dieta. Em vez de ser visto apenas como um vilão, é importante reconhecer que ele tem seu lugar, e pode até se tornar um aliado na busca por mais energia, bom humor e prazer à mesa. Quando ingerido com equilíbrio, o açúcar oferece um impulso rápido de energia que pode ser especialmente útil em momentos de fadiga ou quando precisamos de uma recuperação rápida após exercícios físicos. Imagine uma tarde cansativa de trabalho, e um pedaço de bolo ou uma fruta doce proporciona aquele toque de vitalidade que você precisa para continuar com mais disposição. Esse impulso de energia é um dos benefícios imediatos que o açúcar pode oferecer. Além disso, o açúcar pode contribuir para o nosso bem-estar emocional. Em ocasiões especiais como festas ou celebrações, a presença de doces e sobremesas não só adiciona um elemento de prazer, mas também pode melhorar nosso humor e criar memórias felizes. O prazer que sentimos ao saborear algo doce está ligado ao aumento da serotonina, o neurotransmissor que contribui para a sensação de bem-estar e felicidade. Claro, a chave é a moderação. O consumo excessivo de açúcar pode levar a problemas de saúde, como ganho de peso e aumento do risco de doenças crônicas. Portanto, a ideia é desfrutar desses momentos doces com responsabilidade, integrando o açúcar de maneira equilibrada em uma dieta saudável. Quando mantido dentro de limites razoáveis, o açúcar pode ser um elemento que enriquece nossa experiência alimentar, proporcionando energia, prazer e uma dose de felicidade.